Fala galera! Neste canal eu já falei de filmes muito polêmicos, filmes ultraviolentos que tiveram problemas com a censura, filmes escatológicos que abordam vários tipos de parafilias, filmes bizarros, grotescos, filmes vulgares. Porém, visto os tempos em que vivemos, onde a sociedade se mostra cada vez mais polarizada, este talvez seja, ou venha a se tornar, o vídeo mais polêmico do canal. Não há como falar sobre Sound of Freedom e não mexer num vespeiro. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Não é todo dia que aparece um longa-metragem americano cuja temática seja exploração sexual infantil. Ponto. Fato. Entretanto, mais polêmico do que Sound of Freedom em si são as polêmicas pessoas ligadas à produção cinematográfica e as teorias conspiracionistas que a envolvem. Antes de falar da obra em si, acho importante contextualizar isso, para que você entenda, para que você tenha uma visão macro do porquê este filme está fazendo tanto barulho e tanto dinheiro. Só para ter uma ideia, o longa, que custou 14 milhões de dólares, já arrecadou até o momento, até o fechamento deste vídeo, 150 milhões. Isso exclusivamente nos Estados Unidos. Quando chegar ao mercado internacional, vai faturar muito mais. Um fenômeno de bilheteria fruto de uma arriscada campanha de marketing igualmente controversa. Pre-order your tickets today. Let's make this film a historic event. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Sound of Freedom, Som da Liberdade, estava pronto desde 2018. Bancado por investidores mexicanos, o longa estava programado para chegar aos cinemas em 2019, distribuído pela subsidiária latino-americana da 20th Century Fox. Porém, quando o estúdio foi comprado pela Disney naquele ano, os executivos da casa do Mickey decidiram cancelar o lançamento e engavetar o filme, assim como eles fizeram com Predador a Caçada, o novo Hellraiser e tantos outros que estavam agendados. Tudo que estava sendo feito dentro da Fox passou por uma mega avaliação. Alguns projetos, anos mais tarde, conseguiram seguir adiante, como é o caso desses dois que eu citei, enquanto outros foram descartados definitivamente. O caso de Sound of Freedom. O motivo? Ninguém sabe. Imagino eu que a Disney tenha achado a temática pesada demais, em comparação com o tipo de entretenimento que eles costumam entregar, obras voltadas para a família. Os produtores do filme, então, foram atrás de outros estúdios, bateram em várias portas sem sucesso, e aí veio a pandemia, que prejudicou ainda mais as negociações. Até que, em 2023, a pequena Angel Studios se interessou pelo longa-metragem. A produtora, fundada em 2012, vem realizando seus projetos através de crowdfunding, e assim foi. A empresa abriu um financiamento coletivo e, com a ajuda de 7 mil apoiadores, levantou 5 milhões de dólares, valor que a Angel precisava para comprar os direitos de distribuição de Sound of Freedom. Escrito e dirigido por Alejandro Monteverde, o filme conta a história de Tim Ballard, um ex-agente do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que durante muitos anos atuou na fronteira, rastreando pessoas que exploravam sexualmente menores de idade. Após mais de uma década trabalhando para o tio Sam, Ballard decidiu abandonar o emprego e fundou a Operation Underground Railroad, uma ONG dedicada a resgatar crianças vítimas do tráfico humano. Segundo depoimentos do próprio, ele fez isso porque desejava combater o tráfico de menores numa escala mais abrangente e mais eficaz. Desde a sua fundação,
A Railroad alega ter realizado mais de 4.000 missões, onde cerca de 7.000 pessoas foram resgatadas. Esses números e a própria ONG foram contestados por veículos de comunicação dos Estados Unidos que tiveram dificuldade em comprovar as operações da Railroad. A entidade também é acusada de exagerar nas narrativas e usar de sensacionalismo para angariar fundos. Olha, eu andei conferindo as redes sociais da Railroad e a maneira como eles divulgam suas missões é mesmo muito cinematográfica, eu diria. Porém, ainda que os caras realizem 10%, 5% do que dizem realizar, alguma coisa eles estão fazendo para combater a exploração infantil. O problema maior é que não só o Tim Ballard quanto o filme vêm sendo apontados como fomentadores da QAnon, uma teoria da conspiração de extrema-direita que alega existir uma sociedade secreta formada por adoradores do capiroto, pedófilos e canibais que mantém uma network de tráfico infantil. Quanta maluquice! Tenha a santa paciência! Obviamente, há nada comprobatório que essa teoria faça o menor sentido. No canal da Operation Underground Railroad, aqui no YouTube, assisti vários vídeos, não vi uma única menção a essa teoria e o filme em si nem toca nesse assunto, tá? Porém, isso não impediu de alguns veículos de comunicação fazer tal associação. Até porque quem interpreta Ballard no filme é Jim Caviezel, que já esteve em eventos ligados a QAnon e defendeu publicamente a teoria. Não sei se você lembra do Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus em A Paixão de Cristo. Após o filme do Mel Gibson ser acusado de antissemitismo, Caviezel passou por um período na geladeira e suou para conseguir botar sua carreira de volta aos trilhos. Algumas passagens do filme e a maneira como a história é contada, enaltecendo a figura do Tim Ballard, fazendo dele um grande herói, foram bastante criticadas por não corresponder à realidade. Aí não, né? Vamos devagar com a louça, como dizia minha avó. Se você acompanha o quadro do Baseado em Fatos há algum tempo, sabe que todas, absolutamente todas as produções cinematográficas que dizem ser inspiradas em casos reais, usam e abusam de liberdades criativas para deixar a história mais dramática e envolvente. E é justamente o que acontece em Sound of Freedom. O Ballard do filme é uma espécie de Rambo dos dias atuais, mais racional e menos adepto das armas, que ao invés de ir a um país estrangeiro para salvar prisioneiros de guerra, como fez Stallone em Rambo 2, monta uma operação para resgatar menores de idade sequestrados por uma quadrilha internacional de tráfico humano. A obra começa com Ballard ainda trabalhando para o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, atuando dentro da força-tarefa de crimes da internet contra crianças. Na cena inicial é mostrado como os criminosos agem. Vão até países de terceiro mundo e prometem às famílias pobres que seus filhos terão uma chance no mundo do showbiz, para em seguida raptar as crianças e enfiá-las em containers que as levarão para várias partes do mundo. O arco narrativo gira em torno da garotinha Rócio e seu irmão caçula Miguel, que junto com outras 6 crianças são sequestrados em Honduras. Ballard então entra em cena determinado a todo custo salvar os irmãos, mesmo que para isso seja preciso largar o seu emprego e se embrenhar sozinho nas selvas colombianas. Jethro, Sound of Freedom não é digno do quadro dos filmes mais perturbadores do planeta? Embora a temática seja pesada, felizmente a obra é discreta ao abordar o assunto. E olha que mesmo com todo esse cuidado, alguns diálogos são suficientes para fazer o sangue ferver nas veias. Sound of Freedom incomoda trabalhando com a sugestão. Em termos de fidelidade, como eu já disse antes, muitas passagens do longa foram questionadas por conta dos exageros, embora no final a obra apresente imagens reais das operações retratadas no filme, gravadas com câmeras escondidas, armadilhas montadas por Ballard e sua equipe para pegar sequestradores. Com certeza há muita invencionice aqui,
sobram soluções fáceis para problemas intrincados. Mas isso não é algo que atrapalha o ritmo do filme nem a imersão do espectador. O que falta em veracidade é compensado com ótimas atuações. Os atores mirins dão um show, assim como o Caviezel no papel de Ballard, numa interpretação contida. Seu personagem sofre calado, reprimindo muita raiva e angústia. Um sujeito resiliente, disposto a pôr fim num comércio hediondo. Sound of Freedom estreou em 4 de julho, no feriado de 4 de julho nos cinemas americanos, sem medo de enfrentar os grandes blockbusters da temporada, e vem mostrando uma cauda longa em seu desempenho nas bilheterias. Tudo isso graças a uma campanha bem sucedida de Pay It Forward, que consiste no seguinte: você pagar para que outras pessoas assistam ao filme. Na verdade, é mais uma campanha de crowdfunding. O usuário entra no site, doa uma grana e essa grana é usada para comprar ingressos. As pessoas que quiserem assistir ao filme, vamos imaginar que você está em Nova York, você entra nesse site, faz um cadastro e o site, que funciona através de geolocalização, funciona dessa forma, ele vai localizar o cinema mais próximo do seu endereço, onde você pode ver o filme usando esses ingressos pagos pelo financiamento coletivo. A meta da campanha Pay It Forward de Sound of Freedom era de 2 milhões de ingressos e ela ultrapassou a marca dos 12 milhões de ingressos. Algumas pessoas relataram nas redes sociais que foram assistir ao filme e encontraram pouquíssimos espectadores na sala. Não há como você obrigar o público a ir ao cinema, ainda que de graça, mas essa grana foi mesmo arrecadada e não há nada ilegal nisso. Uma situação parecida aconteceu no Brasil com Nada a Perder, a cinebiografia de Edir Macedo, lançada em 2018. A Igreja Universal comprou uma cacetada de ingressos para distribuir entre os fiéis. A maioria não se movimentou para ir aos cinemas, mas isso não impediu o filme de se tornar um grande sucesso de bilheteria, mesmo com as salas vazias. As implicâncias com Sound of Freedom são muitas. Trata-se de um filme declaradamente cristão, fazendo sucesso num país onde a indústria cinematográfica é majoritariamente controlada por judeus. Se o Tim Ballard, o verdadeiro Tim Ballard, ou alguém ligado à produção, vai fazer da obra um trampolim político, aí já são outros 500. No vídeo que eu gravei para este quadro sobre Apartamento 407, filme onde uma modelo é sequestrada mas consegue escapar, eu disse que o tráfico humano movimentava cerca de 32 bilhões de dólares por ano. E muita gente ficou achando que eu havia trocado milhão por bilhão. Nada disso, o número é esse mesmo. São dados da ONU, Organização das Nações Unidas. O tráfico de pessoas é a terceira atividade ilícita mais rentável do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então, ainda que Sound of Freedom seja 100% ficção, ou ainda que haja uma agenda secreta nas entrelinhas do longa-metragem, eu, enquanto pai, não vejo isso como motivo para atirar pedras numa produção cinematográfica que traz à baila os horrores da exploração sexual infantil. Assista ao filme e tire suas próprias conclusões. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, ou no caso específico desse vídeo, do dislike infeliz, e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!